Pode ser, pessoal. Já começamos a tratar acerca do assunto de sermos chamados filhos de Deus, né? Este grande privilégio do qual participamos por meio da obra de Cristo Jesus. Não somos somente criaturas de Deus, pessoas que não têm um relacionamento íntimo com Deus, que se relacionam simplesmente a partir de um ponto de vista religioso, que cumprem um ritual, mas pelo contrário, nós fomos inseridos numa nova realidade, num novo tipo de relacionamento com Deus, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os benefícios da obra de Cristo que são atribuídos a nós, somos justificados diante de Deus, somos regenerados, somos feitos nova criatura em Cristo Jesus, somos santificados nele, ele está num processo de santificação, nos santificando e também nós numa atitude de santificação diante dele, e por causa dessa nossa nova situação, somos reputados agora como filhos de Deus e participamos dessa nova realidade. Então, a partir desse pressuposto de que somos chamados filhos de Deus, adquirimos essa nova condição, nós começamos a tratar de alguns pontos importantes acerca dos filhos de Deus, daqueles que gozam dessa nova situação. Uma delas, que já começamos a tratar na aula passada, a respeito da briga entre a carne e o espírito, né? Essa questão dessa luta interna. Cada filho de Deus tem uma luta interna acerca da carne e do espírito. Então Paulo fala que existe uma lei nos meus membros que guerreia contra a lei que está no meu espírito. Então com o meu espírito eu sirvo a Deus, mas com a minha carne eu tenho esse desejo por cumprir a lei do pecado. Então esse conflito interno é muito interessante aqueles que estudam soteriologia entenderem que mesmo nós, depois de toda essa obra realizada por Cristo Jesus, nós gozamos de uma nova situação, sim. Nós temos uma nova condição, nós temos acesso a Deus, nós temos comunhão com Deus, nós temos fortalecimento por parte do Espírito Santo. Mas tudo que se refere a Deus é perfeito, é maravilhoso. Mas onde está o imperfeito? Onde está o falho? Está em relação àquilo que vem da nossa parte. Aquilo que está relacionado a nós não é perfeito ainda. Ainda há de se revelar aquilo que é perfeito. Ainda há de se manifestar a perfeição. Então aquilo que é relativo a nós ainda é imperfeito, ainda está em processo de melhora, de transformação, de modificação, de aperfeiçoamento. Então nós somos pessoas que estamos em progresso, em progressão. Estamos a cada dia melhorando. Mas até chegarmos a um estado de varão perfeito, como Paulo fala, temos uma guerra, temos uma luta travada conosco. É a pior luta. A pior luta não é a que você tem com seu vizinho, com seu desafeto, com o seu parente. A pior luta é a que você trava consigo mesmo, dentro da sua carne, dentro da sua mente, do seu coração. Cristo falou que do coração humano provém todos os males, né? Então são exatamente esses males, essa má natureza decorrente do estado de pecado, no qual estamos inseridos ainda, é contra ela que estamos lutando. E é esta carne que estamos sempre tentando mortificar, para dar lugar ao Espírito de Deus e à nova natureza em Cristo Jesus. Fazer com que a nova natureza em Cristo prevaleça, sempre prevaleça e domine nessa situação. Então, dentro desse progresso, logicamente, nós vamos ter fases. As pessoas vão atravessar por fases no desenvolvimento desse processo de santificação, de aperfeiçoamento, né, de total e perfeita comunhão com Deus. Dentro dessas fases, nós podemos entender o seguinte: temos que distinguir muito bem entre aquilo que é cronológico e aquilo que não é cronológico. Por exemplo, uma pessoa ao longo da vida tem um amadurecimento cronológico. Então seu corpo amadurece, se desenvolve, chega a um estado de robustez, né, uma fase adulta, depois vai no processo de degradação até o envelhecimento total e morte, seja decorrente por doenças ou falência total dos órgãos, mas em algum momento ele vai morrer se não for arrebatado antes disso, né? Então quem não quiser envelhecer tem que morrer cedo ou ser arrebatado. Mas falando acerca do desenvolvimento cronológico, nós podemos dizer o seguinte, que dentro da igreja também existe um tempo, também existem fases,
dentro da questão da salvação e da vida espiritual. Dentro da questão da vida espiritual existem fases também. E nessas fases nós podemos perceber que existem pessoas que estão vivendo diferentes fases dentro da mesma igreja, participando da mesma comunhão, dentro da mesma comunidade. Então essas pessoas que vão viver diferentes fases dentro da mesma igreja, da mesma comunhão, são irmãos, são o corpo de Cristo, mas estão vivenciando diferentes fases em relação ao seu amadurecimento espiritual. E isso não vai estar diretamente ligado à sua idade cronológica. Então pode ser que tenhamos dentro de uma igreja uma pessoa com 80 anos, mas que ela acabou de aceitar Jesus há pouco tempo, ela não tem vivência cristã, ela não tem experiência com Deus, não tem uma vida espiritual sólida, não tem conhecimento bíblico aprofundado. Então logo ela é, em relação a uma pessoa que tenha muito menos idade que ela, um rapaz de 20 anos por exemplo, mas que está há muito tempo dentro do Evangelho, e não só pelo fato de estar dentro do Evangelho, mas está atuante, de fato aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, está vivendo uma vida espiritual intensa, está buscando conhecimento bíblico e está manifestando os frutos do Espírito. Uma pessoa dessa, logicamente, ela vai estar num nível espiritual avançado em relação àquela que tem simplesmente um amadurecimento cronológico. Isso eu falei a respeito de uma pessoa que acabou de chegar na igreja e outra pessoa que já estava. Mas existe outra situação, que são ambas pessoas que estão dentro da igreja, estão convivendo dentro da comunhão, dentro das práticas, da liturgia, só que uma está em conexão ativa, atuante, está participando das verdades bíblicas de forma bastante evidente, de forma bastante dedicada, e a outra pessoa não está tendo a mesma postura, não está tendo a mesma dedicação, não está tendo o mesmo empenho. O que acontece? Independentemente do fato dela estar dentro da igreja, isso não significa que ela se torne alguém mais espiritual, se torne alguém mais preparada, somente pelo fato de estar lá, de frequentar, de participar. Isso nós podemos ver, por exemplo, naquela parábola em que Cristo fala acerca de um empregador que chama pessoas ao longo do dia. Então ele chama na primeira hora do dia, chama no meio do dia e ao final do dia chama também outras pessoas para participarem lá da sua obra. E ao final, na hora de fazer o pagamento, é chocante assim para nós, é um pouco contraditório, porque ele faz o pagamento no mesmo valor. Ele paga no mesmo valor. E aí nós temos pessoas que estão há muito tempo desempenhando o trabalho, pessoas que estão no tempo mediano e pessoas que chegaram na última hora. E aí Cristo nivela elas. Cristo deixa elas todas niveladas. E esse nivelamento que ele faz nos causa uma certa revolta. Mas quando nós começamos a entender a realidade de Deus e como Deus trabalha com as situações, nós vamos compreender qual é a sua lógica. A lógica é a seguinte: que aquilo que nós vivenciamos dentro da igreja, aquilo que do qual nós participamos, não estamos construindo algo com Deus simplesmente pelo acúmulo. Não estamos construindo algo com Deus simplesmente por estar muito tempo dentro da igreja, simplesmente por dar muito dinheiro para a igreja, né? Por dar um alto dízimo, por dar uma alta oferta, por dar uma Range Rover, né? Deixar no estacionamento. Isso não tem tanto valor para Deus quanto a sua própria vida e o seu próprio empenho. A dedicação com que você desempenha aquilo que você está fazendo. Então se você chegou a 10 anos, mas você tem um envolvimento parcial, um envolvimento medíocre, não significa que por você estar lá há 10 anos, enfiado dentro da igreja, cumprindo com a liturgia, entregando dinheiro, não significa que você vá ter mais valor do que uma pessoa que de repente chegou ontem, mas entregou-se de corpo e alma, teve um arrependimento sincero e verdadeiro e está desejoso de cumprir com a vontade de Deus na sua vida, de pôr a palavra de Deus em prática, tirar da teoria e aplicar na prática, viver conforme
a palavra de Deus, cumprir aquilo que Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa dessa, ela muitas das vezes, com pouco tempo, ela vai ter muito mais experiência e ela vai ter muito mais competência do que uma pessoa que está lá há muito tempo. Então a questão é o nível de envolvimento com Deus. É isso que dá o tempo de amadurecimento. E nós podemos ver, por exemplo, falando acerca de tempo de amadurecimento, de fases, nós podemos ver, por exemplo, o primeiro texto de Gálatas 4, 1 e 2, que diz: digo, pois, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor, presta atenção, ele é herdeiro, ele é filho de Deus, ele é filho do reino, mas ele está numa condição precária ainda. Ele está numa condição que não o permite ter muitos privilégios, não permite ter muito acesso às coisas de Deus. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Posto que, ou seja, mesmo sendo ele senhor de tudo, ele está numa condição semelhante à do escravo, no mesmo patamar. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, o que nos mostra esse trecho de Paulo? Que temos uma pessoa que ela tem os mesmos direitos, temos uma pessoa que ela tem o mesmo potencial, ela tem o mesmo poder, mas pelo fato de dela não ter condições de autonomia, pelo fato dela não ter competência para cuidar de si mesma, ela é submetida a tutores e a curadores. Quem são tutores e curadores? É o que na sociedade romana da época de Paulo é chamado pedagogo. É um tipo de escravo, hoje não tem essa conotação, são mestres, são professores hoje da escola, mas buscando no original da palavra, o pedagogo era o escravo que conduzia a criança, que cuidava da criança, que zelava para que ela não se ferisse, que zelava para que ela não se machucasse, que zelava pelo bem-estar e pela educação principalmente, para que ela fosse bem educada. E geralmente o pedagogo conduzia a criança a um mestre. Então o pedagogo zelava no aspecto mais geral, e havia um mestre específico para ensinar as letras, por exemplo. Então o que acontece? Uma pessoa que esteja nesse nível, ela não tem condições de cuidar da sua própria vida espiritual. Ela precisa de alguém para estar sempre cuidando, ela precisa de alguém sempre estar aconselhando, ela precisa sempre de alguém estar zelando por ela, ela precisa sempre de alguém estar visitando, sempre alguém estar animando ela de novo, porque ela desanima fácil, por qualquer coisa ela quer deixar a fé, por qualquer coisa ela quer desistir. É uma criança na fé. É uma pessoa que não tem amadurecimento espiritual para cuidar da própria fé, para andar sozinha, caminhar sozinha, chegar ao objetivo final, ajudar outras pessoas a chegar. Pelo contrário, ela precisa de alguém que esteja pegando na mão dela e conduzindo. Essa é uma criança na fé, é uma pessoa imatura. E essa questão dela ser imatura não está relacionada ao tempo, enfatizando isso cronologicamente, né? Ressaltando isso. Não está enfatizado ao tempo. Pode ter pessoas na igreja que têm 20 anos, estão lá dentro da igreja, só que precisa sempre de alguém estar empurrando ela, precisa sempre de alguém estar conduzindo ela. Ela não tem autonomia para tomar as decisões por si mesma e seguir a Cristo, e honrar a Cristo, tomar sua cruz e fazer suas decisões, tomar suas escolhas. Ela precisa sempre de um pedagogo, sempre de alguém, de um tutor e de um condutor. Ela é uma criança na fé. Ele é filho de Deus? É filho de Deus. Tem os mesmos direitos, só que por uma condição de incompetência dela, ela não goza desses direitos, né? Porque ela não teve amadurecimento suficiente ainda. Outro exemplo, temos em João 13, 36 e 38, que diz: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Veja só o que Pedro está dizendo. Aí Cristo vai fazer uma revelação complicada para ele, uma revelação desafiadora. Mas o Senhor Jesus Cristo não tem nenhum tipo de hipocrisia. Ele não passava pano para ninguém. Ele falava o que tinha que falar na cara.
Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então, o que temos aqui é o que podemos classificar como uma segunda fase. Temos, primeiramente, uma pessoa completamente imatura. Uma pessoa que é filho de Deus, tem os privilégios do reino, mas não sabe cuidar da sua própria vida, por isso não goza desses privilégios. Precisa sempre de alguém estar tutoriando, né? Cuidando, acompanhando. A outra situação, temos uma pessoa que está em processo de amadurecimento, mas que não alcançou ainda o ápice, não alcançou a plena maturidade da sua fé. Por isso que ela tem alguns impulsos de empolgação. E ela pensa que vai superar qualquer barreira e qualquer dificuldade, mas ela acaba quebrando a cara diante de muitas situações. Ela está em processo ainda de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Temos, por exemplo, o apóstolo Pedro, que já estava numa caminhada longa com Cristo. Já viu milagres, já viu pregações, já viu curas, já viu perseguições, né? Cristo já tendo que se deslocar de um lado para outro. Já viu embate de Cristo com fariseus, com saduceus, com escribas. E agora, diante dessa situação, Cristo passa a revelar o grande mistério da crucificação, que não foi compreendido por eles até a época em que Cristo ressuscitou e se colocou no meio deles. E ainda quando Cristo estava ascendendo aos céus, ainda vão me fazer uma pergunta para Cristo. Será por esses dias que restaurarás o reino a Israel? Aí onde Jesus fala na cara deles, fala, isso aí não é problema de vocês. Fala assim, não compete a vós saber os tempos que Deus determinou para estas coisas, mas permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Então, até este momento, eles não haviam entendido qual era o propósito e o objetivo de Cristo com a sua obra. Mas o que acontece? Nessa situação, Pedrão falou, eu vou com o Senhor até a morte. Eu vou entregar minha vida pelo Senhor. Você não vai morrer sozinho, eu vou morrer junto com o Senhor. Vai haver uma época que Pedro, de fato, vai entregar a sua vida como um Marte. Vai entregar a sua vida como um holocausto a Deus. Só que não é aqui. Não é neste momento. Pedro ainda não tinha maturidade suficiente para assumir essa responsabilidade. É exatamente isso que acontece com algumas pessoas que estão dentro da igreja. Elas começam a ter habilidades, elas começam a ter desenvoltura na pregação, começam a receber dons espirituais, profecia. Então, continuando, é isso que acontece com muitas pessoas que começam a ter alguma habilidade dentro da igreja, mas que não esperam um direcionamento de Deus e estarem maduras o suficiente para serem colocadas à frente de um trabalho, serem colocadas na responsabilidade de um trabalho. Elas querem tomar a frente e fazer e acontecer e pensar que elas têm competência já para isso e para aquilo, porque estão há muito tempo, porque estão vivendo muita coisa, estão fazendo muita coisa e não entendem que para cada chamado que Deus tem também um preparo e tem um tempo. Então a forma como Deus chamou Paulo foi uma, a forma como Deus chamou Pedro foi outra, a forma como Deus chamou João foi outra. E para cada um Deus teve um preparo, Deus teve um meio, um modo de trabalhar, até o momento que pôde ser chegado a um nível de maturidade daquela pessoa, deste homem de Deus, desta mulher de Deus, e então ele estar pronto para a devida obra, para o devido trabalho. Agora isso depende de um amadurecimento, de uma maturidade, depende que ele permaneça aguardando pelo tempo que Deus determinou. Permaneça aguardando, né, e trabalhando também, cooperando com Deus para que ele chegue no ponto certo, no amadurecimento certo da sua vida espiritual e estar pronto para assumir responsabilidades. É isso que muitas pessoas não entendem, pensam que grandeza no reino de Deus é ter alguma coisa. Grandeza no reino de Deus é ter um dom. Grandeza no reino de Deus é possuir algum nome, alguma reputação, alguma fama. E é onde quebram a cara, porque grandeza no reino de Deus não é ter, mas é ser. É ser. Como Deus disse quando fez a chamada de Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? Ser uma bênção. Não era para Abraão ter uma bênção. Muitas pessoas têm coisas por aí. Mas importante no reino de Deus é aquele que é. É exatamente essa questão que trata
acerca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que têm. Muita gente tem muita coisa, mas não é nada. Agora, os filhos de Deus são. Eles são alguma coisa. Pode ser que momentaneamente pareça que eles não têm, porque não está no tempo adequado ainda. Mas como o texto que a gente leu lá em Gálatas, ele não estava ainda no tempo certo de ter, de tomar a frente das coisas, assumir e mandar. Mas ele é herdeiro. Então pode ser que haja até um escravo aí, que por já ser um adulto, possa estar mandando, administrando as coisas do seu senhor. Angariando mais bens, mais renda, né? Tem algum poder, alguma autoridade. Só que isso é momentâneo. Ele tem momentaneamente, mas ele não é. Agora, o herdeiro que não tem, por enquanto, o herdeiro é. E vai chegar o momento em que ele vai amadurecer e vai tomar a frente de tudo aquilo que é seu por direito. Porque ele é herdeiro. Agora, tratando sobre aqueles que chegam nessa fase almejada da maturidade na vida cristã, vamos para Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Crentes na fase adulta, por exemplo. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Este é o nosso objetivo, prosseguir até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, ou seja, coisas básicas, fundamentais. Não vamos mais retornar àquilo que já está posto, aquilo que já está certo, o arrependimento das obras mortas, né? Aquilo do qual já fomos salvos, já fomos resgatados, redimidos, e de fé em Deus, ou seja, coisas que já não precisamos mais. O crente em Deus, a pessoa que tem convicção da sua fé, não precisa de mais argumentos, nem explicações, nem divagações, nem filosofia, nem teologia. Ele já está firmado nessa fé, nessa crença em Deus. Então ele tem que seguir adiante. Ele tem que buscar agora um comprometimento com esta mesma obra, um comprometimento com esse mesmo Deus. Manifestar a natureza de Deus na sua vida. Então, crer em Deus, ele já crê. Agora ele vai manifestar essa fé. É aquilo que nós, fazendo uma fusão entre aquilo que Paulo fala, Paulo enfatiza a salvação pela fé, né? A fé sem obras. Ou seja, a fé desvinculada de obras, a fé que é por crer em Deus. Então a fé não vinculada à justificação pelas obras. Mas uma vez que nós alcançamos a fé em Deus, a fé espiritual, a fé salvífica, nós temos que, essa fé agora terá que produzir obras. E é onde nós entramos agora em Tiago. Então Paulo fala acerca da fé, enfatizando a fé. E Tiago, uma vez a fé manifestada, ressalta que essa fé tem que manifestar obras. As novas obras agora. As obras que demonstram ser você uma nova criatura. Um crente maduro. Um crente que está produzindo frutos. Os frutos do Espírito. Mostra-me a tua fé sem obras. O que é uma fé sem obras? É uma fé falsa. Não é a fé de Paulo. A fé de Paulo não é a fé sem obras. A fé de Paulo é a fé que não é pelas obras. Ele não está justificando a sua salvação pelas obras. As obras da lei, por exemplo. Ele está justificando a sua salvação pela fé. Então a fé em Deus justifica, como foi justificação para Abraão também. Foi justificado pela sua fé em Deus. A salvação em Paulo também tem essa ênfase. A justificação pela fé. Mas uma vez justificado pela fé, esta fé que ele manifesta vai fazer dele nova criatura. Sendo nova criatura, terá novas obras. Uma nova atitude de vida. E é onde entra aquilo que Tiago está falando. Mostra-me a tua fé sem obras, que não é fé, é um fingimento, é uma falsidade, é uma empolgação, é uma alegria de repente, é uma animação, é pula-pula, é corre-corre, é roda-roda, uma coisa assim. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, Tiago já havia manifestado a fé salvífica, que não dependia de obras, não é justificado pelas obras, e agora ele já tinha as obras da fé, as obras de uma nova criatura. Por isso que ele pode asseverar: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então as minhas obras, a maneira como eu vivo, vai mostrar para você quem eu sou, que tipo de pessoa que eu sou, a minha fé. Então, voltando ao arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição de mortos, e juízo eterno, ou seja, coisas que já estão resolvidas, já estão tratadas. Porque é impossível que os que uma vez...
E isso faremos se Deus o permitir. A partir do versículo 4 já é uma outra temática. Mas o importante é o seguinte, em Hebreus é ressaltado o seguinte: você não pode ficar preso aos rudimentos. Você não pode ficar preso ao básico. Senão você se torna uma pessoa medíocre. Você precisa se aprofundar na fé. Você precisa ir além. E é onde o autor assevera isso. Vamos deixar essas coisas fundamentais, essas coisas básicas que já estão postas, já estão definidas, que tem que ser aprendida pelos neófitos, os novos na fé, e tem que ser praticadas pelos jovens na fé, aqueles que estão em desenvolvimento, e aqueles que chegaram na fase adulta tem que se aprofundar, tem que passar agora a tomar responsabilidades sobre o reino. Como ele vai, por exemplo, narrar a lista dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Né? Abel, que o seu sacrifício, né? A maneira como sacrificou a Deus, o sangue dele que clama por justiça, Abel, os patriarcas, Noé, Abraão, né? E os demais que são listados lá, que são mencionados, e muitos outros que nem sequer foram mencionados. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são homens e mulheres que resolveram tomar responsabilidade sobre a sua vida espiritual, que resolveram agir em prol do reino de Deus, agir com responsabilidade em relação a Deus, que não precisava de alguém estar tutoriando, não precisava de alguém estar vigiando, não precisava de alguém estar consolando, empurrando a pessoa para frente. Não, que chega um momento que todos precisam de consolo, chega um momento que todos precisam de uma ajuda, todos precisam de um auxílio, mas tem gente que não é em algum momento, tem gente que é todo dia, que se não estiver empurrando ela não vai. E é onde são pessoas imaturas. Quando você chega na maturidade, não somente você é autônomo sobre a sua vida espiritual, você cuida da sua vida espiritual, você se envolve com o reino de Deus e toma a sua parte na briga, na causa, como também você auxilia outras pessoas. Você diz ao fraco, eu sou forte, né? Você se fortalece em Cristo, não forte em si mesmo. Você se fortalece em Cristo Jesus. Você toma força em Cristo para seguir o seu caminho e para ajudar os demais. Então é isso que é a maturidade na fé, assumir responsabilidades. Não é questão de fama, nem de dons, nem de poder, nem nada disso. É questão de responsabilidades. Adultos, o que é ser um adulto? Ser um adulto é ter responsabilidades. Pode ter uma pessoa que tenha 40 anos, mas ele não seja um adulto no sentido das responsabilidades. Ele seja um adulto porque ficou velho, mas ele não se tornou uma pessoa madura, uma pessoa responsável, uma pessoa autônoma em relação às suas decisões, em relação à sua responsabilidade. Então é isso que nós temos que entender como filhos de Deus. Filhos de Deus, todos nós somos aqueles que em Cristo Jesus nasceram de novo. Aqueles que estão vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. São filhos de Deus, mas há diferentes níveis. Há neófitos, né, há novos na fé, meninos, crianças, né? Há jovens que estão em amadurecimento, que já têm muita coisa de Deus, mas que precisam ainda crescer para assumir algumas outras responsabilidades. E existem pessoas plenas, não no sentido de serem santas. É aí onde a gente tem que trazer um entendimento muito melhor sobre isso. Não é que ele se tornou completamente santo e perfeito, não é. Ele é consciente dos seus defeitos, ele é consciente das suas falhas, ele é consciente da sua fraqueza e do pecado que ele está nele. Só que ele não permite que isto venha suplantar a sua fé. Ele não permite que isso venha destruir a sua fé. Ele é consciente dos seus defeitos, das suas fraquezas. Ele zela, inclusive, lembrando aquela palavra de Deus que fala, fugir da aparência do mal. Então um adulto na fé, qual é a atitude dele em relação às suas fraquezas e os seus defeitos, as suas tentações? Ele não se permite ser envolvido completamente numa situação de tentação. Ele foge da aparência do mal. Quando o mal começa a se revelar, ele sabe que tem esta fraqueza, ele zela para que não venha a cair nessa situação. Você vê? Ele não é que ele é um super-homem, um super-crente, um perfeito, não. Mas ele é consciente dos seus defeitos, das suas fraquezas, das suas necessidades e zela pela sua salvação. Ele toma conta da sua salvação. É exatamente isso. Então temos meninos, temos jovens e temos pessoas maduras na fé, são todos filhos de Deus, mas todos têm que buscar amadurecimento espiritual constantemente.
Então, entendendo o termo eclesia, que é o termo que o Novo Testamento toma emprestado do idioma grego para aplicar à igreja, nós temos, por exemplo, a realidade das cidades-estado gregas, autogestoras, autoadministrativas, que tinham uma assembleia de povos, de pessoas livres, homens e livres, nem mulheres nem escravos poderiam votar nessa assembleia, e que votavam pelas leis daquela cidade, votavam pelas decisões políticas importantes das cidades, e essa assembleia era designada a eclesia. Então essa era a eclesia. Então, quando tomamos emprestado para o Novo Testamento, aplicando à igreja, o termo eclesia, temos essa reunião dos salvos, essa reunião dos redimidos, dos resgatados. Só que quando aplicamos o termo reino de Deus necessariamente ele se expande, ele é maior do que o termo eclesia, que é um termo designado para a igreja. O reino de Deus é exatamente constituído por todos aqueles que são filhos de Deus, constituído por todos aqueles que são servos de Deus em espírito e em verdade, aqueles tanto do Novo Testamento, da eclesia, quanto os justos do Antigo Testamento, que já dormem no seio de Abraão, e que um dia vão ressuscitar e vão constituir todos eles o reino de Deus, aquilo que é chamado o reino de Deus, cujo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Cristo Jesus. Então, nós, enquanto filhos de Deus, somos herdeiros do reino de Deus. E o reino de Deus não pode ser, vamos dizer assim, adquirido o direito de acesso a ele por obras. Ninguém herda nada porque fez algo. E é onde precisamos entender acerca das realidades do reino de Deus, as realidades espirituais, os privilégios de sermos chamados filhos de Deus. Você não ouviu falar em lugar nenhum que alguém herdou algo porque fez alguma coisa. Então é uma pessoa muito boa, muito legal, né, uma pessoa maravilhosa, então o que vai fazer? Vamos deixar uma herança para ele. Não, ele é seu filho, ele tem o seu sangue, ele é a sua geração. Se ele é a sua geração, de repente ele nem é alguém que seja tão bom assim, mas ele é seu filho. Então logo ele é seu herdeiro, ele herda os seus bens, ele herda aquilo que você construiu. Então alguém herda por quê? Porque é esta a questão que precisa ser muito bem compreendida quando estamos falando de filho de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que estão associados a Deus por meio de uma filiação, e essa filiação foi um privilégio nos concedido por Cristo Jesus, que nos fez filhos de Deus, graças à nova criação, ao fato de sermos novas criaturas. Então, o cuidado sempre tem que estar no seguinte, em não nos confundirmos na hora de estarmos tratando acerca de herdeiros do reino de Deus, não pensarmos que aqueles que têm adquirido muito, aqueles que têm feito muito, aqueles que têm aparecido muito, pelo fato de serem, pelo fato de ter e de aparecer e de parecer alguma coisa, de fato são. Mas aqueles que são, aqueles que de fato vão herdar, os que são filhos de Deus. Então ser é muito mais importante do que ter. No reino de Deus nós temos que entender que o ser é fundamental. Quando você nasceu de novo, quando você é uma nova criatura, quando você nasceu da água do Espírito, conforme Cristo falou a Nicodemos em João, quando você se tornou um filho de Deus, né? Quando você aceitou a Cristo em espírito e em verdade, e você deixou que o Espírito Santo fizesse essa obra e continue a exercer essa obra de transformação na sua vida, e você passou a ser uma nova criatura, você está priorizando o ser. Você está priorizando o ser, independentemente do que você tenha. Então o reino de Deus, quem herda? Quem está inserido no reino de Deus? Aquele que é. E quem é aquele que é no reino de Deus? É aquele que de fato prioriza o ser. Ele que não fica simplesmente enganado pelo que se tem. As pessoas têm muita capacidade, têm muito poder, têm muita competência, mas o fato dele ter não o tornará filho de Deus. Ele tem que primeiro internalizar esta realidade do ser. Ele tem que buscar primeiro espiritualmente ser.
tem que buscar interiormente ser transformado de dentro para fora. Não vestir uma capa de alguém que pareça ser, alguém que tenha aparência, que tenha os trejeitos, que tenha a habilidade externa, mas que abaixo desta capa está alguém que não é. Está alguém que simplesmente engana pela aparência, né? Então o reino de Deus, aqueles que herdam o reino de Deus, são exatamente aqueles que são. Ser é mais importante do que ter. Essa é a ênfase. Vamos ver, por exemplo, em Hebreus 12, 4 ao 13, que diz: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, açoita a todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. De justiça nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas diante dos vossos pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, o autor dos Hebreus, tratando aqui no capítulo 12 da sua carta, no versículos 4 até o 13, ele está nos trazendo duas realidades. A realidade do filho, do herdeiro, daquele que é, não necessariamente que tem, mas que é no reino de Deus. Aquele que é no reino de Deus é aquele em quem Deus tem, é aquele com relação a quem Deus tem intimidade, por exemplo. Aquele a quem Deus recebe por filho. E quem Deus recebe por filho, Deus corrige. Então existem maneiras pelas quais Deus nos corrige. Corrige nossos maus hábitos, corrige nossos erros, corrige pensamentos errados, ideias equivocadas acerca de Deus, acerca do reino, acerca da Bíblia. Deus nos corrige e tem seus meios de corrigir. Então Deus, através dos meios que tem, quer seja uma provação, quer seja que Deus permite que venha uma tentação sobre nós, mas como Tiago fala que não sobreveio tentação a qual não podeis resistir, ou que venha uma dificuldade financeira, sentimental, familiar, que nos cause algum tormento momentâneo, nos cause algum entristecimento, mas a partir dessa situação de entristecimento momentâneo, de sofrimento momentâneo, nos vem a consciência daquilo que precisamos corrigir. Nos vem a necessidade de nos achegarmos mais a Deus, de termos mais comunhão com Deus, de sacrificarmos, de mortificarmos mais a nossa carne. Percebemos os nossos defeitos, as nossas fraquezas. O que é isso? Isso é atuações de Deus na vida daqueles a quem recebe por filho. Agora, a quem Deus não tem como filho, mas simplesmente não tem nenhum compromisso individual, pessoal com ele, tem-o simplesmente como um bastardo, como uma pessoa da qual ele não tem responsabilidade, essa pessoa muitas das vezes ela não vai ser proibida de estar dentro da igreja, ela vai estar lá dentro, ela vai ter habilidades, ela vai crescer muitas vezes dentro da igreja, mas ela cresce externamente, ela tem habilidades e competências, e ela usa essas habilidades e competências não pelo amor que ela tem a Deus, porque ela não entende que Deus seja prioridade na sua vida, mas ela entende que ganhar dinheiro é prioridade, ela entende que ter fama é prioridade, ela entende que ter número, crescimento, massa é prioridade, e não a vontade de Deus. Aquele que é filho de Deus se preocupa muito mais com a vontade de Deus, se preocupa em agradar a Deus, em estar de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida.
Quem não é filho de Deus não se preocupa com isso, mas simplesmente ele caminha na medida do sucesso. Se ele obteve sucesso, pronto, o sucesso comprova que ele tem aquilo que ele precisa ter. Ele não está preocupado se aquele sucesso vai trazer um futuro prejuízo à obra de Deus, como muitos movimentos que se levantaram, muitos movimentos hereges, muitos movimentos que adentraram, por exemplo, no pentecostalismo, no neopentecostalismo, que desenvolveram práticas dentro da igreja que não são saudáveis, que não alimentam a vida espiritual, que não dão crescimento espiritual, que não são práticas correspondentes a uma vida de maturidade espiritual, mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Eles estão simplesmente preocupadas com o momento. E nós não vemos, de repente, não percebemos instantaneamente alguma correção a elas. Nós vemos muitas das vezes elas ficarem e continuarem. Mas o texto lido aqui da carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao 13, nos revela que Deus tem um relacionamento de intimidade com os seus filhos e os corrige, e os prepara, os melhora, os capacita, os aperfeiçoa. Agora, existem pessoas que não são filhos de Deus. Existem pessoas que não têm intimidade, não têm compromisso com Deus, não têm comunhão e Deus não tem comunhão com elas. E Deus simplesmente os ignora, vamos dizer assim. Deus permite que eles continuem como estão. Então, na verdade, aqueles que estão passando por um processo de correção de Deus, têm muito que se alegrar, têm muito que se regozijar, porque pode perceber daí um relacionamento de intimidade e de preocupação de Deus em relação ao seu crescimento, ao seu aperfeiçoamento. Isso é muito importante. Então, quem herda no reino de Deus, quem participa do reino de Deus, aqueles que são, e aqueles que são filhos de Deus são corrigidos. Temos, por exemplo, um grande contraste que é apresentado por Cristo no Evangelho, quando vemos a questão ali de Marta e Maria. Marta e Maria, vemos duas atitudes ali. Duas atitudes. A atitude de Marta qual foi? Independentemente do protocolo, das coisas importantes que são reputadas por importantes à nossa volta, né? Que são feitas para agradar homens, agradar pessoas, em detrimento disso, Marta percebeu qual é o mais importante, qual é o fundamental. Quando Cristo chega a determinado lugar, a casa delas, né, a casa de... elas eram irmãs de Lázaro, e Cristo passando, né, cumprindo com a obra, evangelizando, levando o reino de Deus, ele está naquele lugar e está ensinando. O que é que Marta faz? Ela abandona tudo aquilo que é importante, não é que essas coisas não sejam importantes, elas são importantes, só que surgiu algo mais importante. E o que era mais importante? Ouvir as palavras de Cristo. Ela abandona as coisas que são importantes, mas são menos importantes, e senta-se para ouvir Cristo falando. E é onde Maria chega e fala: Senhor, não se te dá que eu estou sozinha aqui desempenhando todo esse papel, essa função, e Marta está aí sentada te ouvindo? Aí Cristo falou: Marta escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aí repreende a Maria, dizendo que ela está muito ansiosa e atarefada com as coisas da vida. Quando olhamos para isso, nós vemos o contraste entre aqueles que são e aqueles que têm. Aqueles que têm estão sempre preocupados em ter mais, em fazer mais, em aparecer mais, em conseguir mais. Aqueles que são estão preocupados em estar mais diante de Deus, em obter mais de Deus, em estar mais se aprofundando naquilo que Deus tem a mostrar, aquilo que Deus tem a revelar. Então, muitas das vezes, externamente, fisicamente, materialmente, eles não têm tanto. Por quê? Nós vemos o contraste aí. Uma estava preocupada com o físico, o material, o protocolo, em dar banquete para Cristo. Só que a outra estava preocupada em ouvir a Cristo, as palavras dele. Cristo priorizou esta, que está mais intimamente ligada às suas palavras, ao seu espiritual, ao seu mundo, né? E repreendeu a outra que estava muito mais ligada às coisas da vida externa. Então nós vemos aqui, aqueles que estão em busca do Cristo espiritual, estão em busca da revelação da vontade de Deus, das coisas espirituais que Deus tem a revelar, em detrimento daqueles que simplesmente estão buscando ter alguma coisa. Eles estão sempre atendendo. Cristo acaba ficando deslocado da sua prioridade, porque ele quer um carro,
ele quer uma casa, ele quer uma bênção, ele quer sucesso, ele quer um emprego maravilhoso. Todas são coisas ótimas e maravilhosas e que todos nós queremos. Só que ele quer elas acima até da vontade do reino de Deus. Se for para abrir mão dessas coisas, abrir mão dessas coisas e priorizar o reino de Deus, ela vai abandonar o reino de Deus, ela vai abandonar a palavra de Deus e vai em busca dessas coisas. É esse o problema. É aí onde vemos a diferença entre aqueles que são e aqueles que têm. Então vemos, por exemplo, quem é herdeiro é aquele que de fato prioriza as coisas de Deus. E interessante quando Cristo fala também acerca do servo inútil. Acerca do servo inútil. O servo inútil é aquele, como ele disse, que fez tudo que o Senhor manda. Ou seja, ele cumpriu tudo aquilo que era a sua obrigação. Aquilo que era a sua obrigação. Um bom escravo. Um bom escravo. Então um escravo, o que ele faz? Ele faz aquilo que é a sua obrigação. Então o servo mandou ele fazer isso, o Senhor mandou ele fazer isso, ele vai e faz exatamente o que foi mandado e estaciona. Então esse é aquele que não é, aquele que tem alguma coisa, ele consegue desempenhar aquela função. Cristo não está dizendo que ele não faz, que ele não desempenha, que ele é incompetente, nesse sentido. Não, ele faz. Se for mandado, ele faz, mas ele não tem autonomia. Você percebe? O Filho de Deus, aquele que é Filho de Deus, que é filho do reino de Deus, ele não está preocupado só com aquilo que Deus está mandando fazer, aquilo que ele é obrigado a fazer, de acordo com a doutrina, com os usos e costumes. Ele está mais preocupado em agradar a Deus. Ele tem autonomia. Ele pensa o que eu vou fazer de livre e espontânea vontade para agradar a Deus, para ver o Senhor feliz, para estar de acordo com a vontade dele. Então é as atitudes diferentes. Aquele que faz aquilo que é mandado, Cristo fala, é um servo inútil. Ou seja, ele só serve para isso, para fazer aquilo que é mandado. Não tem autonomia, ele não tem espírito, né? Ele não tem inteligência suficiente para sair da mediocridade, fazer mais. E fazer algo, dedicar algo para Deus, algo dele, um sacrifício pessoal, algo individual. Então Cristo tratando acerca disso, ele trata também acerca dos trabalhadores, que nós já abordamos, a diferença entre aqueles que têm e aqueles que são. Cristo prometeu um salário para aqueles que foram chamados na primeira hora, aquele senhor que estava contratando, só que haviam outros que, inclusive é outro detalhe dessa parábola, não foi nem prometido nenhum preço, não foi prometido preço algum, e mesmo assim eles trabalharam, mesmo que trabalharam bem menos que os outros, mas trabalharam. Mas no final, todos são nivelados, porque o reino de Deus não é por acúmulo. Você está acumulando dias na igreja, acumulando ofertas, não. Ninguém tem merecimentos no reino de Deus. Tudo é por graça. Então, no reino de Deus, não existe outro meio de você participar dele, senão você sendo. Então, aqueles que são herdeiros, não mereceram, foi por graça, foi por misericórdia, então eles foram tornados herdeiros. Por quê? Cristo os tornou por graça e por misericórdia. Agora, se Cristo não fez de você um herdeiro, não é porque você está acumulando dias e obras e dinheiro que você tenha doado na igreja, não vão te tornar filho de Deus, enquanto você não entrar pelo caminho que é Cristo Jesus. Se arrepender dos seus pecados, reconhecer como único e suficiente Salvador, deixar Ele tomar conta, tomar a direção da sua vida, da sua história, e a partir daí Ele fazer de você uma nova criatura. Aí, independentemente de obras, você vai ser, né? Como o ladrão da cruz, que não teve tempo de realizar nenhuma obra, mas ele se tornou um filho de Deus. Por quê? Porque Cristo pode dizer para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, graças a Deus, temos, por exemplo, aquela passagem de Cristo, de Mateus 7, 22 a 23. Veja que o Senhor Jesus fala de quem faz algo sem ser alguém para Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é interessante e é trágico,
nós já olhamos, por exemplo, para essa passagem, porque ela mostra o prejuízo, né? Agora ela mostra quais serão as consequências daqueles que têm algo no reino de Deus, que parecem ser alguma coisa, né? Pelo fato de terem nome, terem reputação, terem fama, terem dinheiro, terem poder, mas que internamente não são. Então a verdade interna deles é diferente daquilo que eles pronunciam com os lábios. Eles falam muito acerca de Deus, falam muito sobre Deus, têm muita habilidade para falar, levam as pessoas a um convencimento, mas a realidade interna dele é diferente do seu discurso. Então Cristo falou, naquele dia se apresentarão. Cristo estava falando aqui com certeza. Não é uma possibilidade. Vão ter pessoas, porque ele, sendo onisciente, sabe que muitas pessoas vão tomar essa atitude, vão tomar esse caminho, vão tomar essa decisão. Ele fala, naquele dia se apresentarão pessoas para diante de mim, falando que em teu nome profetizamos. Preste atenção. Cristo está dizendo para eles que eles fingiram que profetizaram. Cristo está afirmando aqui, categoricamente, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, realizamos proezas, milagres. Agora, todas essas coisas cumulativas que eles estão dizendo que tinham, e Cristo não está negando que eles tivessem, está declarando, eles de fato eles diziam que tinham, e Cristo não negou que eles tivessem. Eles se apresentaram diante de mim com estas obras, dizendo, fizemos tudo isso aqui. Qual será a nossa recompensa? Cristo vai dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E, principalmente, aquilo que nós queremos enfatizar aqui, o que ele disse? Não vos conheço. Está falando acerca de intimidade. Então, eles tinham muitas coisas. Eles tinham. Quando a gente, tratando aqui, só para trazer um melhor esclarecimento, a gente fala de dom espiritual. Tem muita gente se enganando com dom espiritual. Temos que trabalhar as duas realidades. Os frutos, só pode ter um fruto quem é árvore. E a árvore, o fruto mostrará que árvore é. E aí em Gálatas nós temos, por exemplo, os frutos do pecado e os frutos do Espírito. Se alguém está dando frutos do Espírito, ele é uma pessoa espiritual, está se alimentando da seiva espiritual, né? Está bebendo das águas espirituais de Deus. E o resultado disso são os frutos que ele está dando. Se ele está dando frutos de pecado, ele não tem como ser outra coisa. Os frutos mostram a árvore. Dizem que árvore é. Então temos que ver a realidade dos frutos do Espírito e temos que ver a realidade dos dons. Frutos, eles dizem respeito ao que você é, a sua natureza. Os dons são um presente. O que é dom? Do termo grego, doma. Doma é presente. Para quem você dá um presente? Você dá um presente só para uma pessoa que você tem intimidade? Não, você dá um presente para uma pessoa que você entende que tenha que dar esse presente. Aí você vai dar aquele presente. Muitas vezes você não tem intimidade com ele, mas você deu. Tem muitas pessoas que têm dons. Agora, este dom, ela não se engane com ele. Muitas das vezes esse dom, ela recebeu esse dom, ela exerce esse dom. E muitas das vezes é para benefício das pessoas que têm sido atingidas pelo desempenho desse dom. Mas ela mesma, que tem esse dom, está exercendo, ela mesma está enquadrada nesse texto que acabou de ser lido aqui, de Mateus. Ela tem, mas ela não é. Então, quando ela chegar naquele dia, ela vai apresentar obras, mas não são obras vinculadas à fé salvífica, à fé verdadeira. Não são obras que mostram a realidade espiritual dela, como Tiago estava asseverando em relação a ele. As obras dele mostravam a fé que ele tinha no Senhor, a pessoa que ele era em Deus. Mas estes aqui não. As obras dele são obras feitas a partir de uma realidade externa. Internamente eles não têm nada. Cristo falou, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Então Cristo não os conhece. Não os conhece porque não tem intimidade com ele. Não tem intimidade com eles porque eles não são seus filhos. Porque não foram feitos filhos de Deus pelo privilégio da adoção em Cristo Jesus. Não foram feitos. São simplesmente pessoas que estão dentro das igrejas, que enchem as igrejas, que criam igrejas, que inventam campanhas, que inventam formas de ganhar dinheiro, e estão aí e são joio no meio do trigo, e tem que ser tolerado até o dia que Deus separar o joio do trigo. Nós não estamos autorizados a separar o joio do trigo. Esta é uma obra que só Deus poderá fazer.
Mas o que que acontece? O resultado é trágico. Angariaram muitas coisas, ganharam muitas coisas, fizeram muita fama. Mas quando chegar no dia, no principal, herdar o reino de Deus, só herda quem é filho. Quem é. Então, valorize ser, em detrimento e independente de ter. Se você é, em algum momento você vai ter, porque o filho herda, né? Agora, aquele que não é filho, nunca vai herdar.